Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos para mais um vídeo sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ISTP. O ISTP é um tipo de personalidade muito concentrada. Isso porque ele tem a sua TI, que é o pensamento introvertido como função dominante, e a SE como função secundária. A SE é uma função bastante pé no chão, porque é uma sensação extrovertida, voltada para os 5 sentidos, voltada para a experimentação das coisas e para a expressão daquela energia interior, né? A TI, por outro lado, que é a função dominante, é o pensamento introvertido. Esse pensamento introvertido tem a ver com pessoas que são muito centradas, são muito centralizadas nos seus próprios pensamentos e tendem a possivelmente não expressar isso. Há uma grande chance desse tipo de personalidade não se importar muito com expressar pensamentos, mas trazer aí uma reflexão, uma abstração daquilo que acontece no seu exterior e trazer uma análise assim consigo e expressar isso de forma prática, né? Dificilmente o ISTP vai ficar expressando tudo que pensa a respeito de uma determinada coisa ou determinados assuntos, mas ele vai trazer uma conclusão num momento necessário. Quando pedirem a sua opinião ou quando for necessário que ele se expresse, será o momento que ele vai expressar a sua opinião, trazendo assim uma conclusão, uma luz a respeito de determinados acontecimentos ou fatos e de forma objetiva e prática, né? Ele não vai trazer aquela análise elaborada, detalhada, ele vai trazer uma análise do todo, bem resumida, para que seja efetivo, para que seja prático aquela informação que ele está trazendo. O ISTP, ele se assimila ali um pouco com o ESTP, só que como ele tem a TI acima da SE, né, porque o ESTP ele tem SE-TI, o ISTP tem TI-SE, que é uma organização diferente das funções, né? São as mesmas funções ali, só que organizadas numa ordem diferente. Isso quer dizer que ele prioriza funções de pensamento de forma diferente do ESTP, mas tem as mesmas funções. Isso quer dizer que ele vai ter o filtro do pensamento antes do ESTP. E o ESTP é um tipo muito prático, né? Muito pragmático, então serve aí para a gente ter um ponto de referência. Só que o ISTP, ele abstrai mais, ele vive mais em seus pensamentos por ter o pensamento introvertido como função dominante. Ou seja, ele vai expressar a sua SE através da sua TI. Claro que determinados assuntos vão variar de pessoas para pessoas, mas o ESTP, ele tende por ter sua SE dominante, toda essa função sensorial extrovertida, né? A exploração ali dos 5 sentidos como função dominante. Por ele ter o ESTP dominante, ele tende a explorar muito mais esse lado sensorial. Ou seja, como é uma exploração mais consistente, né? Como ele está sempre explorando esse lado sensorial, pode ser de forma até algumas vezes aí artística talvez, mas muito provavelmente muito atrelado ali aos esportes. Já o ISTP tende a querer um pouco mais esportes radicais. Isso porque algo para tirar ele da inércia vai ter que ser uma expressão mais forte, né? Um estímulo mais forte. Já que o ESTP, por ter SE dominante, ele tem ali uma conexão direta com toda essa expressão esportiva e tal, mas o ISTP ele precisa de um estímulo mais forte, porque o que é dominante nele é o pensamento introvertido, e não a função sensorial como no ESTP. Acho bom trazer uma comparação assim, para quem conhecer os dois tipos, saber se localizar e saber as diferenças aí e entender aí onde vai se diferenciar entre ser ISTP e ESTP. O ISTP, ele pode ser que ele pratique muitos esportes também, pode ser, mas é mais difícil que algo tire ele dessa inércia. Ele vai ter que gostar mais de um determinado esporte, ou de um determinado jogo, de um determinado estímulo no geral. Isso porque ele vai passar mais tempo voltado para os seus pensamentos internalizados, ao invés de voltado para a sua atividade sensorial extrovertida, né? Ou seja, isso acontece de forma que o estímulo tem que ser mais intenso para que provoque, no geral, uma mudança de atitude do ISTP, que pode ser uma função da TI, muito atrelada à sua SE, ou não, né? Alguns ISTPs têm mais a TI, pensamento introvertido, e por isso são capazes de abstrair mais muitas situações do dia a dia, abstrair mesmo as pessoas, analisar no âmbito geral como são as pessoas, como funcionam e formular opiniões sobre as situações, né? E de certa forma estarão ali às vezes muito descontentes com a matéria dada na escola ou na faculdade, né?
talvez farão ali mais por obrigação e terão ali o pensamento introvertido, mais voltado para áreas que eles realmente gostam. No caso da faculdade, é até possível que ele passe a se concentrar mais. No caso de um trabalho, pode ser que ele se cobre mais por um desempenho, mas é provavelmente o cara que, estando na escola, ou quem já passou pela escola, vai ter ali um questionamento a mais sobre as atividades que são dadas, né? Geralmente não vai ver muito propósito naquelas atividades que são passadas, porque ele não vai ver uma conexão entre aquilo e aquilo que ele quer ser, né? E ele vive muito voltado para os seus pensamentos e as suas próprias abstrações. Então ele não vai, se não vê algo prático e funcional naquilo que está em volta dele, ou não vê um estímulo, que é o que ele realmente busca, né? Ele tem o seu pensamento voltado para as coisas que ele gosta e os estímulos que ele busca. Se aquilo ali não é interessante para ele, não é que ele não vai ser bom ou vai ter dificuldade na matéria, mas dificilmente ele vai se prender à matéria. Se ele se determinar a estudar, ele vai ter facilidade, vai se desempenhar bem, mas dificilmente ele vai querer estudar uma matéria que ele não veja função, né? Uma das áreas, por sinal, que pode ser que exija muito do ISTP estudar, que seria uma área típica para ele, seria, por exemplo, a aviação, né? Já que ele gosta de muitos estímulos. E seria uma área que ele teria que se remodelar para estudar. Talvez uma área cirúrgica, ou algumas áreas de engenharia mecânica, por exemplo, que poderia interessar bastante ele. Mas provavelmente o ISTP ele seria o cara que seria mecânico antes de ser engenheiro, né? Adquirindo assim uma habilidade prática com a instrumentação antes de ser efetivamente um engenheiro. Seria o cara que talvez também fosse enfermeiro ou técnico de enfermagem antes de ser médico, adquirindo ali também uma habilidade prática antes de levar para a teoria. Porque o grande objetivo do ISTP é que a teoria para ele tem uma aplicabilidade. Ele não enxerga a função da teoria por si só, ao contrário do INTJ, que vai gostar muito da teoria e até poderiam formar uma boa dupla realmente. Ele é o tipo introvertido, provavelmente muito mais voltado para a prática. Ele acaba sendo muito parecido com alguns tipos racionais em algumas características, mas ele é voltado por uma prática muito grande e vai se diferenciar muito de um extremo aí parecido com o INTJ, o que pode fazer com que os dois se complementem, né? Um trazendo uma teoria para a prática e outro trazendo da prática para a teoria, que é exatamente o caminho oposto de cada um. O INTJ quer ter a teoria perfeita para construir uma prática através disso. O ISTP ele quer ter uma prática perfeita e ele pode querer absorver teoria para levar essa prática. É lógico que existem inúmeras profissões em que o ISTP pode se encontrar e disso trazer a teoria para a sua prática. A aviação é uma delas. Se você quiser a adrenalina da aviação, por exemplo, e quiser passar por um concurso militar ou paraquedismo, né, você vai ter que estudar, mas você vai se sentir estimulado a estudar por estar atrelado a um objetivo. E aí o seu desempenho pode ser visto como talvez nunca tenha sido visto antes, né, um desempenho intelectual muito bem desenvolvido ali, já que você está focado e está vendo função naquilo ali. E aí você pode querer começar a estudar até coisas que você nunca viu muita função em estudar quando você estava no colégio, porque não tinha uma ligação com aquilo que você queria. Provavelmente você nem sabia o que você queria, já que você provavelmente estava mais preocupado e perdido em seus pensamentos do que realmente voltado para determinar alguma coisa que você fosse fazer e obter um resultado, né? Você tinha seus pensamentos, você tinha a sua busca por estímulos, né, que é algo muito comum no seu tipo, e provavelmente isso se traduz em algum tipo de hobby, que muitas vezes pode ser um esporte, provavelmente até um esporte um pouco mais radical, algo mais voltado para algo talvez um pouco mais agressivo, né, que você realmente goste muito pelo menos, né, talvez você não vai ser aquele tipo que vai praticar todos os esportes, mas é possível, mas não necessariamente, mas talvez algum esporte que te estimule muito, algum esporte individual talvez, e aí talvez dentro disso até um hobby, né, algum esporte que não seja tão físico assim, mas algum hobby, algo que te mantenha conectado naquele estado meio que de transe, né, no sentido de que você vai ficar meio hipnotizado com aquela atividade, né, já que você é um buscador de estímulos. Então isso pode se traduzir também numa busca por estímulos, que pode ser um jogo de videogame, um jogo de cartas, poker, qualquer coisa que realmente mexa ali um pouco com a sua empolgação e a sua adrenalina. E esse estado de transe também poderia estar relacionado aí com a sua NI terciária, né, que é a sua intuição introvertida, como sendo uma função terciária, que poderia te levar a explorar aí uma certa ambição de conhecimento, né, desde que você esteja engajado, né. A intuição introvertida, ela em alguns momentos, quando sendo uma função dominante,
ela pode ter uma abordagem mais ampla, né, de ser muito criativo e fazer várias comparações, várias internalizações, né, como por exemplo é o caso do INTJ, mas quando ela aparece aqui como função terciária, ela pode trazer um a mais para o seu engajamento, né? Já que você é um tipo racional, né, no sentido de ter pensamento introvertido, né? Você é um dos tipos dos racionais, né, do temperamento racional, você é do tipo artesão, nesse sentido de temperamento, mas você é um tipo muito racional porque você tem pensamento introvertido como função dominante. Então, você tende a se manter focado nos seus pensamentos. E caso você se foque em alguma coisa, os seus pensamentos passam a ser extremamente orientados para isso. Diferente daquele momento onde os estímulos não te interessavam, né? Mas quando você escolhe estar focado em alguma coisa, provavelmente você vai estar muito focado nessa coisa. E aí você vai desenvolver esse raciocínio em torno disso. Se isso estiver conectado a algum estímulo sensorial externo, como uma atividade que você talvez goste, e isso puxar ou para um hobby, ou para um trabalho que você escolheu, que você realmente gosta, tanto da teoria quanto da parte prática, isso pode te levar a uma conexão entre essa sua função dominante com essa sua função secundária. E aí onde aparece essa intuição introvertida, que é a sua função terciária. Ela pode te dar um gás a mais, uma criatividade a mais para solucionar aqueles problemas que você geralmente tem uma habilidade prática. Ou seja, você está ali trabalhando com aquela coisa, não pensou muito previamente numa solução e de repente, bazinga, tem aquela solução para o seu problema ali espontaneamente para resolver aquilo que você queria. Você não perdeu horas pensando, você só buscou o estímulo, né, e arranjou uma solução que vem da sua função terciária. E a CNI terciária, que é a intuição introvertida, tem uma função muito criativa e muito abrangente também. E, por último, nós temos a FA, que é a função de sentimento extrovertido, que é uma função inferior. Essa FA, sendo aí uma função inferior, tende a ser sempre a menos explorada, principalmente no seu caso, já que você tem pensamento introvertido como função dominante, e essa FA não combinaria muito com isso, né? Essa FA tem a ver muito com uma personalidade onde você vai tentar ser empático demais, né? Ou ser agradável demais, né? E isso não tem muito a ver com você. Muito provavelmente você não faz questão de demonstrar sentimentos nesse nível, né? Mas provavelmente você vai tentar ajudar ali as pessoas do jeito que você pode, mas de um jeito prático, que é justamente a forma como você gosta de lidar com as coisas. O bom é que essa FA é uma função compatível com a SA, que é a sua função secundária, ou seja, a sua função quarta, que é inferior, é compatível com a sua função secundária. Isso porque são duas funções que têm uma boa habilidade social. Porém, como alguma coisa dessa função vai aparecer um pouco para você, provavelmente ela tende a aparecer ali como uma certa habilidade de entrosamento social, caso você desenvolva ela um pouco mais principalmente. Porque a função de FA, que é o sentimento extrovertido, ela é muito boa socialmente, né? Mas ela tende a lidar bem com o senso comum e como a pessoa se posiciona em determinados ambientes sociais. Isso pode trazer para você um pouco mais de habilidade ao se posicionar nesses ambientes, ao compreender o senso comum daquela situação e saber como dar uma opinião sem ofender ninguém, caso você desenvolva. Porque a gente tem que saber que você tem um pensamento introvertido como função dominante e que a probabilidade de você abstrair e expressar essa abstração diretamente causar um certo impacto um pouco mais agressivo e talvez ali incomodar a impressão de umas pessoas talvez um pouco mais sensíveis, pode ser uma grande possibilidade aí de você se expressar de uma forma aparentemente para essas pessoas um pouco mais preocupadas com o jeito de falar, uma forma um pouco mais agressiva, talvez pela forma como você se expresse, pelas palavras que você utilize ou pela forma objetiva como você vai lidar com determinados assuntos que para alguns são um pouco mais delicados. Assim, caso você desenvolva sua FA, isso pode te ajudar muito, né? Para você trazer ali um equilíbrio a mais, né? E conseguir conviver com variados tipos de pessoas ali sem causar um grande alvoroço. Mas alvoroço que provavelmente você já não vai causar, a menos alguns tipos de pessoa e talvez você nem perceba que está causando isso porque são personalidades incompatíveis e talvez elas não cheguem a se atrelar. Mas poderia abrir portas para você desenvolver um pouco mais esse seu lado. Agora, mais importante mesmo para esse tipo de personalidade, caso você seja desse tipo, ou conheça alguém que é desse tipo, é justamente desenvolver o lado social no geral, né? Você pode tender a ser uma pessoa que se isola um pouco mais, isso às vezes não te ajuda tanto.
Claro que a sua forma de pensar é um pouco mais objetiva e tal. Não estou falando para você se transformar numa pessoa extremamente social, mas sim se estimular, não se permite que você fique o tempo todo só nos seus próprios pensamentos, né? Se estimular de vez em quando a ser um pouco mais sociável para abrir portas também para você mesmo. Não de forma a sair do seu modus operandi, da sua forma de agir, mas simplesmente de expressar algum lado seu que já está aí, né? Uma parte sua, da sua personalidade, sem querer se mudar demais, sem querer se tornar aquilo que você não é. Somente explorando realmente um lado que já existe em você e que pode te ajudar, pode te abrir portas socialmente, financeiramente e etc. Gostou do vídeo? Se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no Instagram também. Nós vamos trazer aqui vários assuntos sobre MBTI, sobre psicologia e sobre vários outros temas. E fica aí conosco, beleza? Até a próxima, valeu, até mais!